Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de Explicando GOT para meu namorado. E eu devo avisar desde já que esse não vai ser tão longo quanto os outros. E por dois motivos. Primeiro, porque eu estou produzindo, escrevendo, gravando no intervalo entre a produção de um trabalho bem trabalhoso e outro ainda pior. E segundo, porque o vídeo de hoje é sobre Quarth. Olha, que lugarzinho mal documentado. Nós temos alguns fragmentos de informação nos livros, somente no segundo, e na Enciclopédia de Gelo do Fogo, mas nenhuma história linear. Aliás, a Enciclopédia de Gelo do Fogo não tem um capítulo sobre Quarth. É espantoso, é até meio enfurecedor, porque a gente tem que se virar com muito pouco para elaborar teorias sobre essa cidade. Mas, para a maioria das teorias, isso nem é tanto um problema, porque quando a cidade é mencionada, na maioria das vezes, é mais um pano de fundo para a discussão de outros personagens, como por exemplo os Imortais e suas profecias, ou a Daenerys e as suas aventuras na cidade, que aliás são bem complicadinhas mesmo, mas eu não quero comentar sobre isso hoje. No vídeo de hoje eu queria falar mais sobre a própria cidade. Na introdução dos capítulos sobre as terras além de Estéreos, Meister Wendel escreve que sobre Quarth não pode apontar a fonte melhor do que o Compêndio de Jade de Coloco Votar, que seria o trabalho mais importante sobre as terras ao redor do Mar de Jade. Agora, nós temos esse compêndio de Jade disponível para nós, os leitores? É claro que não. Então, nós não temos as melhores e mais confiáveis informações sobre Quarth. Felizmente, a gente consegue se virar com um pouco que temos dos livros da enciclopédia. Então, dá para montar até um bom cenário sobre a história da cidade. Quarth é a única cidade sobrevivente dos que são chamados Quarth People. E é muito antiga, sendo nesse sentido considerada por muitos o lugar de nascimento da civilização. Sendo localizada no sudeste, da costa sudeste de Essos, ela já foi chamada de Rainha das Cidades, embora esse título também seja disputado por Unqua na Baía dos Escravos. Pai Pri, inclusive, diz que Quarth é a maior cidade que já existiu ou existirá. E ela é uma cidade, basicamente, de mercadores. E por causa da sua localização, Quarth é visto como um porto muito estratégico para o comércio e a cultura entre o leste e o oeste, além de norte e sul. Nesse sentido, a cidade se tornou bastante rica devido ao seu controle do Mar de Jade. E ela é habitada pelos Quarfin, que são um povo alto, pálido e sofisticado culturalmente. Além disso, eles são extraordinariamente educados. E chega num ponto que a sua guilda de assassinos, conhecida como os Homens Pesarosos, tem a necessidade de pedir desculpas para suas vítimas antes de matá-los. Mas, enfim, o que eu quero fazer ao enumerar essas características de Quarth é, na verdade, montar uma base para uma comparação. E por que eu digo isso? O autor das Crônicas de Gelo e Fogo, o George Martin, ele faz vários paralelos históricos de relação a personagens, eventos, circunstâncias, e isso muitas vezes ajuda a prever os arcos das histórias. Então, se a gente descobrir a qual evento ou circunstância Quarth se liga, ou Quarth é paralelo a, nós podemos prever para onde a cidade está indo, qual é o destino da Rainha das Cidades. Nesse sentido, eu gostaria de falar um pouco sobre o Cerco de Bagdá de 1258. O que foi exatamente esse evento? Bem, foi uma investida feita pelos mongóis à cidade de Bagdá, e eles eram liderados pelo Hulagu Khan, que é neto de Gengis Khan
e irmão do futuro imperador da China, Kublai Khan. Os mongóis eles conseguiram invadir Bagdá depois de um cerco de cerca de 2 semanas e acabaram com a cidade e, na verdade, acabaram por determinar o fim da Era de Ouro Islâmica. Mas o que isso tem a ver com Kahf? Acontece que esse evento ele tem uma característica, o destino de um dos seus principais personagens, que nos é extraordinariamente familiar. Estou falando da morte do último califa. Os mongóis, eles não queriam derramar seu sangue nobre. Então, o que eles teriam feito? Há uma história, que é a mais conhecida, na verdade, que eles teriam enrolado em um tapete e o pisoteado com seus cavalos, o matando, mas não derramando seu sangue diretamente. E há uma outra história, que é mais uma lenda cristã, que o califa teria sido trancado em sua sala de tesouros, com nada para comer e nem beber, a não ser ouro, e deixado lá para morrer. Isso lembra vocês de alguém? Bem, parece óbvio, depois daquela luva ensanguentada, que a Daenerys vai encontrar de novo com o Char. E provavelmente esse evento vai envolver algum tipo de sangue. E pelos eventos da série, nós sabemos que ela foi para ver Starrak e acabou tomando posse de todo um exército do Dothraki. Então, parece uma possibilidade bastante real que, em vez de voltar para Meereen, a Daenerys dos livros vai rumar primeiro para Kahf, vai primeiro ao sul para acertar essas contas e saqueá-la exatamente como ocorreu em Bagdá em 1258. E isso explica bastante coisa. Para começar, nós entendemos agora o destino de Char, que foi, aliás, meio desnecessariamente cruel. E, além disso, é fora de caráter para a Daenerys que a gente conhecia em A Fúria dos Reis. Aquela Daenerys, ela estava querendo aprender a ser uma rainha e não estava toda fogo e sangue, como a gente encontra ela no fim do 5º livro. Ela não parecia ainda preparada para dar a um traidor, como Char e a sua dama de companhia, um destino tão horrível assim. O que me leva a pensar que, na verdade, esse é de fato o destino que está sendo planejado por Char, mas não naquele momento. Aquele momento não é o ideal para ele ser apresentado, mas sim no livro 6, que faz muito mais sentido, encaixa muito melhor com o desenvolvimento da história. E a gente pode esperar que ele, de fato, morra da mesma forma. Ou então, se o George Martin quiser ser um pouco diferente, ele pode acabar decidindo que a Daenerys mande que o Char seja enrolado em um tapete e esmagado até a morte por cavalos. Eu não sei, mas pra mim vai ser um desses dois. De qualquer forma, parece que Kahf, que foi a maior cidade que já existiu ou existirá, segundo Paipri, vai ser destruída, com esse paralelo em relação a Bagdá. Como isso pode acabar acontecendo com uma cidade tão antiga e tão poderosa? Para entender melhor, nós precisamos falar sobre a história mais antiga de Kahf, além um pouco sobre Daenerys e a sua recepção à cidade. Os Qarthim, enquanto civilização, foram destruídos nos anos seguintes ao século de sangue que se seguiu à destruição de Valíria. Primeiro pelos Sarnori, também conhecido como Homens Altos, e depois foram finalizados pelos Dothraki. Apesar disso, porém, quando a Dany visita Vestorloro em seu caminho a Kahf, a cidade conta uma história um pouco diferente dessa narrativa oficial.
já que há ossos nela. Se os Qarfin realmente foram destruídos no século seguinte à destruição de Valyria, os ossos já teriam se dissipado há muito tempo. E além disso, há materiais muito preciosos lá, joias preciosas, que são trazidas a ela. E se realmente tivesse havido uma invasão pelos Cavaleiros Dothraki, isso não teria sido roubado? Não teria sido pego como saque? Questões sobre Veistolor à parte, o fato é que com a perda da assistência política dos Qarfin em geral e de Qarth em particular, a monarquia também perdeu relevância e acabou sendo extinta. Qarth passou a ser governada pelos descendentes dessa aristocracia, que são chamados de Purunatos. Eles são divididos em algumas facções, como os 13, a Irmandade Turmalina, a antiga Guilda de Especiarias, além de uma participação pouco explicada dos Warlocks. Quando a Dany envia seus emissários para Qarth, os Purunatos mandam de volta 3 emissários para ajudá-la a ir até a cidade. Esses emissários são o Sharo, o Pei-Pri e a Quaithe. Mas agora, por que eles fizeram isso? Por que tanta diplomacia? Os dragões, como o Jorah fala para Dany, são incrivelmente valiosos e incrivelmente destrutivos. Dependendo do que quisessem, os Purunatos eles podiam ou enviar um exército para capturá-los para si, ou mandar um exército para matá-los. Por que isso não ocorreu? Provavelmente porque esses 3 emissários que foram enviados até a Dany estavam divididos nos seus objetivos em relação a ela. E nós podemos ver isso em suas atitudes. Antes de falar mais sobre isso, eu devo ressaltar que Qarth é uma grande cidade com um porto bastante movimentado. E logo deve receber notícias de todo tipo de profecia. Então é totalmente válido que cada emissário acreditasse mais em uma no que outra e agisse de acordo. Por exemplo, o Sharo. O Sharo, muito claramente, tanto no livro quanto na série, a certo ponto, ele quer ter um filho com a Dany. Em certo momento ele pede isso explicitamente até. O que mostra que ele, e por extensão, provavelmente a facção dos 13, pode acreditar na profecia do príncipe que foi prometido e quer que o Sharo seja o pai desse príncipe. Mas já o Pei-Pri, ele não parece acreditar nisso, porque ele tem uma atitude bastante hostil em relação a Daenerys, tentando inclusivamente matá-la depois que ela queima a Casa dos Imortais. E numa das visões que mostram a ela, aparece um homem de pele acobreada e longos cabelos prateados destruindo Qarth. Provavelmente um dos futuros possíveis de Rhaego, caso ele tivesse sobrevivido. Essa visão mostra que os imortais acreditam que a Daenerys ela pode dar à luz ao garanhão que monta o mundo, ou mesmo ser o garanhão que monta o mundo. De qualquer forma, ela é um perigo e deve ser eliminada. O que a Quaithe não acha. Porque ela vive dizendo para Daenerys sair da cidade, ir embora de Qarth. Ela deve continuar em seu caminho. Então, se ela tem essa intenção que a rainha termine em Estéreos, parece que a sua crença é que a Dany vai ser um agente muito importante para a destruição dos outros, para impedi-los de invadir Estéreos. Então, a rainha agiria como o Azor Ahai da profecia. E em certos momentos isso faz muito sentido mesmo, principalmente quando os Purunatos descrevem a Daenerys como sendo uma espada flamejante acima do mundo, ou alguma coisa assim. Dessa forma, essas profecias, elas são muito diferentes entre si e estão diretamente em disputa. Os Purunatos, eles não sabem o que fazer com a Daenerys. Daí o motivo deles têm atitudes tão diferentes em relação a ela e não resolverem não matá-la, já que eles não decidem se fazem isso ou acabem a Coranda, rainha de Qarth.
E essa discordância entre os Purunatos de como lidar com Daenerys talvez possa nos ajudar a entender sobre os reais motivos da destruição da civilização Coafi. Já que essa discordância quanto ao significado da profecia, ou mesmo a dúvida quanto a qual segui-la realmente, pode levar que os dirigentes da cidade tomem um caminho errôneo para impedir algum tipo de catástrofe certa, que já está sendo prevista pela própria tecnologia da civilização. E eu falei certo, tecnologia, porque os Coafi, eles eram bastante avançados tecnologicamente. Na verdade, esses avanços científicos, eles regrediram brutalmente nos últimos séculos. E quem conta isso pra gente são as próprias muralhas da cidade. Quando Daenerys chega a Qarth, a primeira coisa que ela vê da cidade são suas 3 magníficas e enormes muralhas. A primeira é construída com arenito vermelho e tem desenhos de diversos animais decorando: serpentes, peixes, lobos e até elefantes. Já a segunda é feita de granito cinza e tem inúmeras cenas de guerra como decoração, inclusive bebês sendo massacrados e mortos sendo queimados. Já a última, a maior de todas, é feita de mármore negro e aparentemente tem desenhos de sexo explícito. Agora, há muitas coisas que podemos pensar a respeito dessas muralhas e muitas teorias que podem ser feitas, mas aqui eu vou ficar com 2 que eu julgo serem as principais. A primeira delas é que as 3 muralhas e seus respectivos desenhos representam os principais pretendentes da Daenerys. Assim, a primeira muralha, feita de granito vermelho com serpentes, é a Quente Martel, o Dornense que vai cortejar Daenerys no 5º livro. Já a segunda muralha de granito cinza, com cenas de guerra, é Victarion Greyjoy, que está vindo para a Baía dos Escravos exatamente para procurar casar com a Daenerys. Já a terceira muralha, que é de mármore negro, ela tem cenas de intimidade física. E assim pode representar o homem desses 3 que a Daenerys mais vai amar, que seria o Jon, que nessa teoria também daria a Dany seu primeiro filho sobrevivente. E nesse sentido, essa muralha seria a maior também porque o Jon seria o mais especial dos 3, já que ele vai domar e montar o Viserion. Essa teoria é bem interessante, mas ao mesmo tempo eu acho ela meio, sei lá, prepotente. Assim, por que as muralhas de Qarth e seus desenhos iam indicar os futuros pretendentes de uma rainha, uma Khaleesi, que visitaria a cidade algum dia? Sei lá, eu acho muito vago. Para mim, uma ideia que faz mais sentido é que os desenhos das muralhas de Qarth representam, na verdade, a regressão tecnológica da cidade e o que pode acontecer com os Estéreos se eles não se organizarem para combater a ameaça dos outros. Explico. As 3 muralhas de Qarth, elas podem parecer muito peculiares a princípio, já que parece que elas são construídas de fora para dentro, que é diferente do habitual. E é uma impressão errônea, claro, elas são construídas de dentro para fora. O que quer dizer que a primeira muralha a ser construída foi exatamente a que tem as cenas de intimidade, a cena de sexualidade explícita. Isso me leva a pensar que na sua origem, os Qarth, ela tinha uma sociedade muito mais estável, muito mais politicamente organizada, que tinha o direito ao ócio para camadas muito maiores da população. Ou mesmo tinha uma organização de forma que sua cultura fosse muito mais espalhada, muito mais rica. Mas depois da Segunda Muralha, tinha cenas de guerra, cenas de barbaridade de guerra. Será que foi um estágio que seguiu algum tipo de guerra civil? Ou algum tipo de calamidade? E essa guerra fez com que tudo decaísse para um estado mais primitivo, do qual os Qarthianos estão só se recuperando agora? Isso tem sido um baque bem pesado.
E o mesmo pode acontecer com Steros em breve, se eles não se organizarem para impedir que os outros invadam o território, como eu disse. Então, nesse sentido, Carf é um grande aviso temático. E não nada relacionado aos pretendentes da Daenerys, nada tão específico. Por outro lado, a questão de como esse regresso tecnológico aconteceu exatamente ainda é bem misteriosa. Será que isso foi uns Dothraki? Se foi algum tipo de epidemia? Será que foi a guerra? Não sabemos. Até que apareça material específico sobre essa bendita cidade, continuaremos assim. Então é isso, gente. Acho que pode ter ficado meio vago pela necessidade de ser rápida e também pode ter ficado longo demais, muito mais do que eu planejei no início, mas nesse ponto eu não consigo me conter, eu tenho um problema. Enfim, se gostaram, curtam, se quiserem, compartilhem. Se já mais vídeos como esses, é só escrever aqui embaixo. Não deixem de dar seus comentários sobre a questão de Carf e sugestões para próximos vídeos. O próximo será sobre a velha ama. Beijinho, gente.